E aí, tudo na paz contigo? Olha, gente, hoje é o seguinte, papo muito reto, muito franco, muito de coração aqui com vocês. O que eu vou falar hoje aqui não é para ferir, para criticar nenhuma doutrina, vertente, religião, nada, mas para a gente questionar certos paradigmas, certos pensamentos que vão norteando a nossa vida. Se a gente tem uma programação mental de um jeito, a nossa vida vai para um lado. Se a gente melhora isso, nossa vida vai para o outro. Se a gente melhora, vai para um lado melhor. Então, é isso, tá? Eu quero falar com vocês hoje, para começar, porque é o seguinte, eu cresci em meio espírita, trabalhei no meio do yoga, do Vedanta, de tantas coisas assim, minha vida sempre esteve inserida nesse contexto. Mas de um tempo para cá, coisa que não é tão recente assim, mas se intensificou ainda mais nesses tempos de pandemia e tal, eu tenho ficado, graças a Deus, muito tempo na natureza. Muito mais tempo na natureza, até do que eu já ficava, que eu ficava muito já. Todos os dias. Tá? Todos os dias eu fazia isso aqui que você tá vendo, tomava banho de bosque. Hoje ainda mais, porque eu moro, hoje não tô em casa, mas eu moro muito mais em contato com a natureza, tenho mais contato com esse silêncio, me nutro muito, permito que a natureza me cure, me ensine, me mostre. Então eu tenho passado muito tempo na natureza e muito tempo com Deus, tá? E a natureza é um canal disso. A sua imanência manifesta, tá? De uma forma muito pura, muito direta na natureza. Então eu tenho passado muito tempo na natureza e eu tenho aprendido com esse silêncio da vida, que é um silêncio nutritivo. E quando eu entro depois em contato com o burburinho humano, às vezes tem coisas que me chamam muito a atenção, me deixam alarmado, assim, a vida que habita a minha vida reage, tá? E eu vou até pedir desculpa se em algum momento do que eu vou falar aqui eu ficar meio bravo, porque às vezes eu fico bravo sim, eu sou uma pessoa que eu sei com o que ficar bravo, ou pelo menos estou aprendendo a ficar bravo com as coisas certas, porque eu considero isso uma virtude, tá? Eu não sei se o seu sistema de crença, o quanto que o seu sistema de crenças te amansou, calou a sua voz. Mas isso é outra coisa que a gente aprende com a natureza. Se você fica muito amansado diante de uma coisa que ameaça a sua vida, você morre. Então você saber imprimir uma carga de energia, de assertividade, de firmeza certa diante de algo que está contra um valor, uma virtude ou a própria vida, isso é importante, tá? Então pode ser que em alguns momentos eu fique meio bravo. Dito isso, eu comprei um livro, não vou citar o livro, não é o caso, não faz parte da nossa ética aqui. Mas comprei um livro de um assunto que me interessava e tal. E assim, boa parte do livro eu gostei, contribuições ótimas, é bom ver que estão tratando desse assunto. Não vou falar muito abertamente, porque senão vai ficar meio na cara. Mas outra grande parte do assunto me incomodou, do livro me incomodou muito. Muito. E eu vou tentar pontuar aqui para vocês, sem tentar ser muito explícito para não expor o material em si. Mas vocês vão pegar as ideias e vocês vão entender por que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Primeira coisa. Era um livro sobre um assunto genérico. E o autor do livro, por ser da área da medicina, quis chamar esse assunto de Síndrome X. E de síndrome não tem bosta nenhuma, não é um livro sobre nenhuma síndrome, não é um livro sobre doença, é uma característica humana que não é desequilíbrio,
pode gerar desequilíbrio, como qualquer característica humana pode causar desequilíbrio, até a paixão, a afetividade em excesso, se você não sabe equilibrar ela com bom senso, com sabedoria, você também gera desequilíbrio. Mas sim, não tem nada a ver com síndrome. E tava lá o cara, até para querer adotar uma linguagem forçadamente mais científica, mais técnica, olha aqui, assim vocês vão me levar mais a sério, porque eu tô falando de um assunto espiritual, mas quero imprimir uma linguagem científica, eu vou usar umas coisas aqui, umas palavras difíceis, pra vocês entendeu? Bancar aqui que eu manjo do negócio. Cara, eu acho que você não precisa disso. Acho que palavras certas para as coisas certas, com simplicidade, com honestidade basta. Mas beleza. Mas começou a me encher o saco quando eu percebi que ele começou para desenvolver esse discurso, chamar aquela característica de síndrome disso. Vamos supor que é a característica X. Síndrome X. Aí eu já comecei a ficar irritado, tá? Eu comecei a ficar irritado pelo seguinte. Ô sociedade nossa, cara. Ô sociedade nossa, que tudo hoje em dia tem que ser encaixotado, rotulado como síndrome de alguma coisa. E coisas que nem são síndromes, coisas que nem são, sabe, às vezes é uma característica de uma pessoa. Às vezes a característica é o jeito dela ser, é o jeito dela existir. Gente, o ser humano quer tudo igual, não tem isso. Na natureza, cada ser é um ser. E aí o ser humano gosta, e claro que existem questões patológicas que precisam de nomes certos, para que você mapeie aquilo, que você possa tratar, você possa dar mais dignidade, mais qualidade de vida pro trinca, beleza. Agora, tem coisas que são o jeito de ser de cada criatura. E é diferente. Cada um de nós é diferente. Cada um tem um jeito de sentir a si mesmo, o mundo, a vida, de interagir, enfim. Né? Embora existam, sim, patologias que precisam ser, enfim, catalogadas e tudo mais, tem muita coisa que a gente nem sabe o que é. E muita gente que não tá nem aí para saber de fato, mas que a gente quer logo tacar isso num rótulo e fazer os outros achar que tá tudo doente, que tá tudo fodido, que a pessoa é não só ela é doente, como ela é a doença, entendeu? Ela é a personificação da doença. Que essa maldita sociedade de rótulos, a gente quer rotular tudo, a gente não busca saber o nome das pessoas, mas a gente adora encaixar as pessoas num número, adora encaixar as pessoas num rótulo. Mas você não pergunta como é que foi o dia da pessoa. Você não pergunta qual que é o seu nome. Como é que você se sente diante disso? Não, a gente quer rotular. E geralmente a gente quer rotular para fazer as pessoas acharem... desculpa. Mas a gente rotula num tônus de limitação. Cara, às vezes você não tem nada. Você tá de boa. Tá de boa. Aí você vai lá numa consulta com alguma coisa, você sai de lá com um rótulo, pronto, você já sai pesado, pronto, agora eu sou isso, entendeu? E às vezes não é, às vezes eu sou o jeito, mas tem um desequilíbrio, então vamos tratar o desequilíbrio. Mas isso não te define. Isso não te define. Então assim, me irrita essa sociedade hiper trabalhada em rótulos. Cara, a gente quer rotular tudo. Coisa que a gente nem entende, coisa que nem é... é a síndrome X, nem é síndrome. Às vezes aquilo é uma bênção. Só que se coloca na cabeça da pessoa que aquilo é uma limitação, pronto. Gente, desculpa, olha, salvo sim casos coerentes dentro da ciência, dentro da questão toda de você tratar mesmo as pessoas, que às vezes você precisa diagnosticar, colocar o nome, tudo bem quanto a isso. Mas você sabe que não é só isso. Você sabe que a gente quer transformar tudo em rótulo, tudo em síndrome. Gente, desculpa, isso pra mim é uma coisa assim de obsessão trevosaça. Trevosaça, você pegar uma consciência inocente, com as suas limitações como você tem, como eu tenho, e fazer ela acreditar que ela é a parte do sistema, que ela é a parte da coletividade, que ela é a parte do mundo, por conta de uma coisa que você faz ela entender como uma limitação. Às vezes é uma limitação para você. E pode ser para ela também, tudo bem.
Mas, sabe, essa sociedade assim que a pessoa sente qualquer coisinha assim diferente. Ah, você é síndrome disso. Puta, eu sou síndrome disso. Aí você começa a funcionar em cima daquilo, aquilo começa a te oprimir porque oprime. É uma coisa delicada, é uma coisa que é difícil da gente verbalizar, mas eu acho que vocês estão acompanhando, ou pelo menos a maioria está me acompanhando. Aí tinha uma outra parte no livro que essa deu vontade de jogar o livro na parede. E eu quase joguei mesmo. É que eu não estava em casa e por respeito eu não joguei. Mas é porque eu afasto de mim com veemência esse tipo de ideia. Eu tô falando isso para que você também afaste isso da sua vida, se você achar que faz sentido, claro. Mas às vezes você já acha que faz sentido muito antes de mim e tava achando que só você que achava. Aí vai para outra parte do livro. Hipóteses de por que a pessoa desenvolve a síndrome X, que não é síndrome bosta nenhuma. Muito pelo contrário, uma potencialidade de cura, de vida e tal. Aí a pessoa começa lá a dissertar. Não, porque se a gente considerar a vida do espírito, ótimo, que bom que finalmente alguém está considerando a vida do espírito, legal. Evitando-se fanatismos, evitando-se misticismos, ou mistificações, perdão, aliás. Legal. Não, porque considerando a vida do espírito, nós já fizemos... Vou traduzir aqui com as palavras exatas, com português correto, não com as palavras exatas. Considerando a vida do espírito, a gente já fez muita cagada no passado, porque a gente já matou muita gente, porque a gente já foi muito filha da puta com muita gente, porque a gente já destruiu a vida de muita gente, porque a gente já foi muito cretino, a gente já foi muito canalha, a gente já foi um bosta, porque a gente já foi muito bosta, porque a gente foi bosta, porque a gente não prestava, porque ninguém prestava, e aí, porque você é muito ruim, porque você é muito bosta, entendeu? Você vem com essas características, com essas marcas, para que isso te impeça de ser mais bosta ainda. E dependendo do contexto que você tá, dependendo do lugar que você tá crescendo, e dependendo da fase da minha vida, eu também ia falar, nossa, isso aí, que foda, nossa, eu vou aceitar isso, que eu vou até me sentir mais humilde aceitando isso. Cara, eu vou te falar uma coisa, honestamente, Deus não quer que você viva com esse tipo de consciência. Porque é muito que... Eu estava ouvindo uma conversa ontem da Lady Miri, e ela falava uma coisa muito interessante, que às vezes a gente tem uma visão de reencarnação, que é uma visão muito escravagista. E eu concordo. Porque a gente gosta de falar, não, porque não existe punição divina. Mas aí a gente muda as palavras, né? Faz um conceitozinho assim que parece mais moderninho, mas no fundo é a mesma ideia. Parece que a gente está sendo punido. Aí isso aí ainda vai, não só você está punido, que a gente acaba imprimindo com esse tipo de ideia um paradigma completamente negativo sobre o próprio planeta Terra, né? Por isso que a gente nem cuida dele direito, porque a Terra é um lugar só de expiação, é um lugar só de você se fuder, só de você pagar os karmas, só de você pagar os pecados, só de você se lascar, né? Porque aí a vida boa mesmo é longe da Terra. Ou seja, você está só fortalecendo um perfil esquizoide. Um perfil que não é responsável com a Terra, um perfil que não é equilibrado com a Terra, que não é afirmativo à vida e que acha que isso é ser muito espiritual, tá? Isso é ser muito espiritual. Beleza, vamos voltar lá ao ponto. Não, porque você foi um bosta, né? Nós somos bostas. E aí a gente vem fudido, entendeu? Pra evitar de continuar sendo mais bosta. E tem gente que é treinada a olhar para isso e falar, nossa, que lindo, é verdade, tem coerência, nossa. E volto a dizer, eu não acho que Deus quer isso da gente. E não que a gente não possa ter feito as cagadas. Aliás, isso é redundante, não é? Porque a gente não continua fazendo. Mas a gente foi feito para isso? A gente foi feito para isso? A gente foi colocado aqui para pagar... Olha, a mesma situação, e a gente só inverte as palavras, vê como muda tudo. Uma coisa é eu falar que, ó, você tá aqui na Terra numa situação limitada, tá? Porque você foi um bosta na vida passada e agora você tem que se lascar para aprender a se conter. Para aprender a segurar as frangas, a se melhorar e não fazer mais cagada. Outra coisa é você olhar e falar assim, olha, apesar das cagadas, nós somos filhos de um Deus de misericórdia, de amor, de abundância, de plenitude, de bem-aventurança, de perfeição,
que apesar das nossas cagadas, que são naturais e estão compreendidas dentro do processo de criação, senão ele nem teria criado a gente dessa forma, com livre-arbítrio, com possibilidade de fazer cagada. E mesmo fazendo cagada e tendo feito cagada lá atrás, que eu não tô mais, eu tô aqui, não tô lá atrás, por mais que eu tenha feito cagada, Deus ainda me colocou por misericórdia num paraíso de cura que é esse planeta. Num paraíso de cura que é o meu corpo, com as necessidades que esse corpo tem para o meu espírito. E por uma bênção eu fui colocado aqui. Por amor eu fui colocado aqui. Porque de fato eu não fui criado para fazer cagada. Mas faz parte do meu processo. E Deus me considera em alta conta. No sentido de amor, de misericórdia, de compaixão. E apesar disso tudo, eu fui colocado aqui com características, com potencialidades, com coisas exclusivas dessa lição e num lugar maravilhoso. Claro que o ser humano destrói o planeta, mas você pode escolher ficar onde o ser humano está destruindo ou você pode escolher estar em outro lugar. Choices. Simples assim, tá? E tem muita escolha boa que você pode fazer. Esse planeta é um lugar de cura, é um lugar de bênção. A mensagem já é outra. Você não tá aqui porque você fez cagada e você tá fudido porque você tem que se arrastar. É o contrário. Você tá aqui por amor. Porque apesar das cagadas, o que te ensina é o amor. E apesar das consequências das cagadas estarem aqui, essas consequências não servem, não existem para te rotular, para rotular o seu espírito, que não pode ser rotulado. Por mais que você tenha uma experiência que vai ter alguma contextual limitação, isso tudo ainda é passageiro. E que seja para a gente resolver logo, para logo estar melhor ainda, entendeu? Para estar melhor ainda, melhor ainda. Porque tem gente que fala o seguinte: ou você aprende pelo amor, ou você aprende pela dor. Errado, mentira, você só aprende pelo amor. Você conhece um monte de gente que tá fodida, que não sai de ciclos de dores e nem por isso aprendem alguma coisa. E quando aprendem, ainda que estejam passando por dor, é quando escolhem, ainda que seja num segundo, num lapso de tempo qualquer, sair um pouco da consciência da dor e ir para a consciência do amor. Aí existe transformação. O que ensina é o amor. A única coisa que a dor realmente ensina, a única coisa que viver uma coisa bosta ensina pra gente, é que a gente não tem mais que viver de forma bosta. Ainda que a gente esteja passando por alguma consequência de alguma cagada lá atrás, mas assim, é pra gente, ó, não mais, entendeu? Daqui pra frente, dessa encarnação pra frente, do infinito pra frente, é pra cima, é pra mais, é pra honrar a vida, entendeu? A vida que me honra. Que é isso? A cagada só serve pra mostrar pra gente que a gente não precisa ficar nela, que a gente não precisa dar pra viver. Sabe? Porque aquilo não é vida. Aquilo não é vida. E aí, entra uma coisa que eu quero comentar com vocês, que é muito importante, porque às vezes parece uma diferença muito sutil, né? Muito sutil, parece que tá falando a mesma coisa, mas não. Vou te dizer o seguinte: existem consciências espirituais que se alimentam da nossa dor. Mas não da nossa dor, daquela dor que você não controla, que você tá passando por uma dificuldade, que tá doendo, porque tá doendo. Todo mundo dói, você não precisa ter medo de que consciência nenhuma vai se alimentar de você, não é isso, não é pra pôr medo. Mas existem consciências espirituais que se alimentam dessas programações mentais nossas, dessas hipnoses e auto-hipnoses nossas, de ficar se martirizando por culpa, de ficar se martirizando com sofrimentos desnecessários, com cargas que a gente não precisa carregar, com autoconceitos limitantes que a gente impõe à nossa vida, e a gente fica naquele looping de disco riscado de coisas de sofrimentos desnecessários, porque existem dores que a gente vai passar, que vai doer, que vai sofrer, tá, mas tem outros que são desnecessários. Você sabe do que eu tô falando. Tem coisas que a gente
faz, putz, não precisava, mas enfim. E se isso gera esse looping, se a gente fica programado muito nisso, se a gente fica muito programado nessa falsa humildade, que na verdade é um masoquismo existencial, se a gente fica nisso de, ai, eu não mereço, eu não posso, porque, ai, eu fui um bosta lá atrás. Eu vou te falar uma coisa, você sabe onde está o karma mais importante? O karma mais importante está no aqui e no agora. É mais importante do que o karma que eu fiz há 2000 anos atrás. Karma significa ação em sânscrito, só isso. Ação com sentido implícito de reação contida. Você planta, você colhe. Só que mais importante do que eu fiz há 2000 anos atrás é o que eu estou escolhendo fazer agora. E por mais que eu esteja errando agora, eu sei, você sabe, se a gente está nesse canal você sabe, que a gente está buscando acertar. Então aquilo que eu faço nesse agora redefine muita coisa. Então, antes de você ficar tipo, ai, porque na vida passada eu matei. Redundância, filho. É capaz da gente já ter feito coisa pior, tá? E por isso que nem deixa lá. Mas o que nós estamos escolhendo fazer agora? Esse é o importante. E Deus colocou a gente aqui nessa experiência abençoada, com os recursos abençoados, com as bênçãos disfarçadas, porque é isso. Muito dessas coisas que o ser humano coloca uma carga muito difícil de porque você tá fudido, às vezes são bênçãos disfarçadas. E se você olhar para isso como uma bênção disfarçada, o peso vai embora. E aquilo vira potência para alguma coisa. Esqueci o que eu tava falando. Espera que eu vou lembrar. Benção disfarçada. Enfim, tá? Se a gente fica muito nesse looping dessas ideias autolimitantes que limitam a sua existência, que limitam a existência do planeta, e a gente fica nessas cargas autodepreciativas e criando... Ah, eu tava falando do karma, né? É verdade. Então, o karma mais importante é agora. A ação mais importante é o estado de consciência que eu escolho estar no agora. Isso ressignifica muita coisa. Esse é o mais importante. Se algo pode determinar alguma coisa, é isso. E esse aqui é se agora eu posso escolher me ancorar na graça de Deus. O karma não é férreo. Os milagres existem. As condições podem mudar sim, ó, do dia para a noite. Mas se a gente estiver aberto a isso, se a gente se alinhar a isso. Mas que esses pensamentos aí a gente não se alinha, não. Então, quando a gente fica com essa carga autodepreciativa muito, por que, meu Deus do céu, por que matou, por que fez isso, porque, eu tenho que me ferrar mesmo, por que isso, porque, porra, Tem gente ali ou é impressão minha? Não. Porra, eu trabalhava no centro espírita, e tinha uma moça, uma senhora, na verdade, já desencarnou, que eu gostava muito dela. Eu adorava tomar passe com ela, eu sempre falava, nossa, eu adoro o seu passe é o meu passe favorito, eu gosto muito do seu passe. É um carinho, um aconchego, dá uns passes em mim aí. Só que toda vez que eu encontrava ela, ela vinha com a mesma ladainha. Não, porque um médium falou pra mim que na vida passada eu fui nazista, e que sei lá o que, sei lá o que. Na primeira vez, ok, só que assim, toda vez que eu via ela era a mesma coisa. Porque eu fui nazista. Porra, você é nazista hoje? Não é. Então pronto. Para de ficar repetindo isso aí. Para. Você é um ser divino. Já ficou para trás, você já mudou, você já tem outras escolhas. Sai um pouco disso, saco. Você é uma pessoa maravilhosa, você tem uma energia muito gostosa. Alguém enfiou isso na sua cabeça e fica aí repetindo. Porque nazista, beleza, já foi. Vai ficar feio, mas já foi. Para. Você tem a parcela sua que fez cagada, mas você tem uma parcela sua que é Deus. E que não é parcela, é a sua totalidade. Então, existem consciências no mundo espiritual que se alimentam da energia gerada por essas ideias limitantes, por essa autodepreciação contínua, por esse sofrimento desnecessário, por essa autorrotulação patológica que limita a minha consciência. Consciência é essa que é uma chispa da luz total de Deus.
se manifestando com a minha própria vida. Você quer limitar isso? Você quer colocar isso num rótulo? Você quer tacar isso numa gaiola? Azar o seu, vai lá. Pra você ver só. Não estou falando de casos pontuais, de questões médicas, científicas, sérias, que precisam de um direcionamento, até para saber o que é, para tratar, e é nóis, e beleza. Mas você tá entendendo o que eu tô falando. Então, às vezes a gente fica nesses papos achando que a gente tá sendo super espiritual. Nossa, e era muito engraçado, porque o autor falava, nossa, tem um negócio que eu não suporto. Não, porque essas pessoas, entendeu? Essas pessoas que fizeram cagada na vida passada e agora estão com essas limitações. E é sempre esse papo, né? Essas pessoas, eu tô acima, tô falando da ralé que tá aqui, entendeu? É uma coisa que eu não gosto também dessas questões. Aí eu vou falar. Vocês sabem que eu não tô criticando diretamente, porque eu faço parte do meio. Não sei se vocês vão me entender. Eu não gosto desse negócio espírita de, vamos doutrinar os obsessores que são os nossos irmãos em sofrimento, os nossos irmãos mais necessitados, os nossos irmãos menos esclarecidos, como se você fosse super esclarecido, né? Vamos pegar o que esses esclarecedores e doutrinadores têm feito nesses últimos 4 anos aí de rolezaço aqui no país? Vamos ver o que eles estão fazendo? Vamos ver se são esclarecidos mesmo? Então tem sempre esse papo de assim, eu sou superior, entendeu? Eu sou aquele que ajuda, o outro que é o espírito sofredor. Fiote, todo mundo aqui fez cagada. Fiote, todo mundo aqui é espírito sofredor. Mas a gente não foi colocado aqui pro sofrimento. E quando a gente fala da dor do outro, a gente não pode se colocar nessa posição. Porque isso não é ter empatia. Claro que para você ajudar quem caiu no poço de areia movediça, você tem que estar fora do poço de areia movediça. Mas tipo, sem essa postura de... porque os nossos irmãos menos isso, nossos irmãos menos aquilo. Não. Quer ser ajudado? É nós. Posso ajudar? Posso. Peço ajuda em outra coisa que eu preciso? Peço. E acabou, entendeu? Sem discursinho. Frescura. Frescura não, coisa pior. Mas eu queria dizer isso. Tem gente que sobe numa pompa pra fazer você se sentir menor, pra fazer você se sentir que porque você fez cagado, porque você fez... E às vezes você não fez. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo só pra terminar esse vídeo. Um exemplo que eu fico puto. Quando chega a gente fala assim, porque autista é espírito de suicida reencarnado. Se você captou a minha telepatia, você acabou de perceber que eu falei um palavrão dos bons aqui. Eu mandei. Porque todo autista é espírito suicida reencarnado. Meu, toma vergonha nessa sua cara. Toma vergonha nessa sua cara. Primeiro, você pode generalizar a natureza? Todo mundo que nasce aqui assim, desse jeito, é dessa leva, entendeu? Cara, quem disse que um autista não pode ser um espírito de uma dimensão muito mais evoluída do que a Terra e que está encarnando aqui a primeira vez e que a consciência não está adaptada a esse corpo, que é hipersensível, que é hiperinteligente, que não consegue se relacionar com as coisas aqui? Sabe? Porque você quer falar essas coisas em nome de uma suposta consolação? Que consolo que tem nisso? Que consolador que tem nesse discurso? Tem consolador bosta nenhuma. Você tá colocando um peso em cima da criança, um peso em cima da família, um peso em cima da mãe que acredita no seu papinho. Por que acredita no seu papinho? Porque tá frágil. Tem um momento de fragilidade, você está se aproveitando disso para colocar uma ideia que vai causar sofrimento. Você não pode dizer isso, você não tem condição de afirmar de onde que essa pessoa veio, para onde que ela vai. Porque fez coisa... Cara, todos nós fizemos coisa errada, não tem que falar disso. Só que isso não nos define. Se a gente está falando de espiritualidade, a gente tem que entender que isso não nos define. A não ser que você queira ficar, por quê? Porque aí você sabe que você vai estar alimentando coisa que quer se alimentar disso. E quantos desses espíritos que se alimentam desse rolê todo de você se martirizando desnecessariamente, não se passam por benfeitores da luz só para te enganar depois e parecer como mentor lá no trabalho dos 6? Será que quem fala para você reencarnar, vamos lá, porque você fez cagada, agora você tem que acertar umas coisas lá? Ou será que quem programa sua reencarnação não está pensando em outra coisa?
ou é uma oportunidade desse espírito receber amor, de ser amado pela natureza, pela terra, por ter um corpo, por ter sensações novas, aprendizagens novas, por ser abençoado por uma experiência nova? Será que não é muito mais coerente isso? Será que não tem espírito, inclusive, que fica se alimentando desses sofrimentos, que se disfarçam de supostos benfeitores que vêm falar essas coisas pra você? Ó, agora você tem que descer lá porque você tem que pagar umas paradas aí. Não tem que pagar nada. Você não é dividendo de Deus. Deus quer tua cura, Deus quer teu alinhamento com a graça maior dele. Mas isso não é na base da porrada. A gente que cria as porradas, a gente que sofre as consequências das porradas, até a gente perceber que as porradas não são mais necessárias. E aí as consequências delas deixam de ser necessárias também, porque você não está plantando mais. Só isso. Mas o rolê é de amor, é de bênção, é de plenitude, é de potencial. Para que esse negócio de ficar se arrastando, porque é porque na vida passada, porque isso, porque eu não posso, porque isso, porque me rotularam disso. Porra! Jesus te rotulou de vós sois deuses. Jesus te rotulou, vós sois a luz do mundo. Por que você não leva isso tão a sério quanto esse monte de coisa limitante que põe na tua cabeça? O dia que a gente levar a sério o que os grandes mestres, as grandes mestras deixaram pra gente, em nome dessa luz maior de Deus, levar isso tão a sério como a gente leva a sério as limitações e as minhocas que esse povo esquisito põe na nossa cabeça, pode ter certeza que a nossa vida muda. É isso que eu tenho pra falar pra você. Que a sua vida seja abençoada, porque eu tenho certeza que ela é bênção. Ela vem de bênção, ela se destina à bênção. Beijo na alma, fica na paz, brilha a sua luz, receba um abraço do tamanho do sol. Se curtiu, senta o teu karma aqui no... Teu karma não. Senta a testa no botão de like. Se inscreva no canal, se quiser ajudar a gente, tem um valeu aqui, que você pode enricar nós aqui. Tem um membro aqui, enfim, tá bom? Você pode ajudar a gente porque eu também quero ser ajudado, eu mereço ser ajudado porque eu tô aqui para viver uma bênção, inclusive material. Beleza? Você também. Fica na paz. Brilha a sua luz, receba um abraço do tamanho do sol.